Fala galerinha, beleza? Professor Lula falando, tranquilo? Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que na atividade no site da prefeitura, que são os produtos notáveis. O que são os produtos notáveis, né? É uma área das expressões algébricas, né? Os produtos notáveis vocês devem ter visto lá, que é um negócio assim, ó, né? É uma expressão desse tipo, onde você tem, né, dois números, lembrando que, né, cada número representa uma letra, ok? E a gente tem que desenvolver, tá? Essa situação. Esse é um dos produtos notáveis, né? O que eu tenho que fazer aqui? Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não tenho que elevar ao quadrado, né? Então é esse número aqui, elevado ao quadrado. Pois bem, então eu vou fazer ele vezes ele mesmo, ok? Então vamos lá, ó, ele vezes ele mesmo, certo? E aí entra aquele famoso chuveirinho, né? A propriedade distributiva, né? Aonde eu vou fazer aqui, ó, o primeiro termo vai fazer vezes esse daqui e também vezes esse daqui, né? Então, A vezes A ao quadrado, né? Positivo, né? Mais dá mais ali, tá? A vezes B, né? Mais com mais dá mais também. A vezes B, A, B, tá? Agora eu vou aqui, ó, o B vezes o A e o B vezes o B. A caneta falhou um pouquinho aqui. Então, B vezes A pode ser BA ou AB, mesma coisa, tá? AB. E B vezes B, B ao quadrado. Ah, mas o professor, quando tem aqui AB, né, e AB é a mesma parte literal, né? Eu não posso juntar? Claro que eu posso juntar, né? Então eu vou ficar lá, né, com A ao quadrado, né, que seria 1A ao quadrado, a gente não coloca esse 1 ali, tá? Agora AB com AB fica 2AB mais o B ao quadrado. Ah, professor, entendi. Não é só isso, é só isso. Né? E aí eu vou dar um segundo exemplo, colocando uma mudadinha no AB, né? Eu vou colocar ali um segundo... Deixa eu posicionar a câmera aqui. Vou colocar um segundo exemplo aqui. Por exemplo, A mais 3 ao quadrado. Por exemplo. Lembrando, né? Eu não posso somar o A mais 3, né? O A eu não sei quanto vale, né? Vou fazer um exemplo aqui em cima, aqui, né? Se eu tivesse um número qualquer, né? Sei lá, 2 mais 3 elevado ao quadrado, certo? 2 mais 3 seria 5, que elevado ao quadrado é igual a 25. Aqui seria simples, mas eu não tenho essa situação, eu não posso somar o A mais B, porque aqui as partes literais, elas são diferentes, então eu não posso somar. Mesma coisa aqui no A mais 3, mas eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz em cima, né? Ó. Eu vou lá, A mais 3 vezes A mais 3. Eu vou subir um pouquinho a nossa folha aqui, certo? Então, A mais 3 ao quadrado nada mais é do que o A mais 3 vezes A mais 3. E eu vou fazer do mesmo jeito, né? Ó. Vou fazer lá o A vezes A ao quadrado, né? Mais com mais, dá mais ali no mais ao quadrado, tá? Ali eu vou fazer A vezes o 3, né? A vezes o 3 fica 3A, ok? Né? Lembrando que positivo com positivo vai continuar ali positivo. Aí eu vou de novo aqui, ó, positivo com positivo, né? Que é 3 vezes o A aqui. 3 vezes A, 3A também, tá? E para terminar, 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, certo? E ali a gente já poderia ter colocado 9 aqui, mas eu optei por deixar ali ao quadrado. A gente resolve agora, né? Então ficou lá A ao quadrado mais, né, 2 vezes o 3A, né? 3A mais 3A seria 2 vezes 3A, seria 3 mais 3, 6. 6A mais o 9. Beleza?
Eu vou fazer mais um exemplo. Vou fazer mais um exemplo agora. Aqui. Vamos criar aqui mais uma situação. Vamos colocar aqui o A ao quadrado mais 2B. Olha só, agora complicou um pouco mais, né? Só ter atenção que, na verdade, é o mesmo esquema, ok? Então, vamos lá, ó. Eu vou ter a mesma coisa, né? Eu vou ter o A ao quadrado mais 2B, né? Elevado ao quadrado, então é ele vezes ele mesmo. A ao quadrado mais 2B. Beleza? E aí eu vou lá. A ao quadrado vezes A ao quadrado fica A, né? Ó, a mesma base, soma os expoentes, né? A elevado a 4. Né? Primeiro aqui que eu fiz foi aqui, também fica positivo. O próximo, tá? Vai ser A ao quadrado vezes o 2B. Né? Então aqui seria 1 vezes o 2 daria 1, né? A ao quadrado vezes B vai ficar, né, 2A ao quadrado B. Certo? Agora vamos aqui, ó. O 2B vezes o A ao quadrado. Certo? Então 2B vezes A ao quadrado também vai ficar 2B ao quadrado ou 2A ao quadrado B. Tanto faz. Certo? Para terminar, o 2B vezes o 2B, que vai ser o 2B elevado ao quadrado. Eu vou fazer assim, ó, 2B, tá? Elevado ao quadrado. Que nada mais é do que 2 vezes 2 e B vezes B, certo? Então aqui continua A ao quadrado, a quarta, perdão, ok? Né? Mais, poxa, olha aqui, ó, a mesma parte literal, A ao quadrado B, A ao quadrado B, certo? Então eu vou ficar lá, 2 mais 2, 4, A ao quadrado B. Professor, mas eu não tenho que somar, professor? O 2 com 2 ali ficaria a quarta? Não. A parte literal, sendo, né, a mesma parte literal, só muda o coeficiente. Eu somo os coeficientes e a parte literal ela permanece a mesma, né? Diferente de quando eu multiplico, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui 2b elevado ao quadrado é 2 vezes 2, 4, e b vezes b, b ao quadrado. Eu fiquei desse jeito. Beleza? Agora, eu vou ter que acertar aqui esse papel e a gente vai ver um macetezinho, tá? Vamos observar aqui, eu vou até trocar a cor da caneta. Vamos observar aqui, ó. Eu tendo como primeiro termo, tá? O A seria primeiro termo, ó, primeiro e segundo termo. Se você observar o resultado final, ele fica assim: o primeiro termo elevado ao quadrado, e lá no final o segundo termo elevado ao quadrado. O termo do meio é o primeiro vezes o segundo, duas vezes, né? A vezes B dá AB, duas vezes AB, 2AB. Repara no de baixo, ó. Se a gente pegar o primeiro termo, tá? Então vou fazer aqui o primeiro termo que aparece aqui é o A ao quadrado, é o primeiro, né? Ó, primeiro ao quadrado, dá A ao quadrado. O termo do meio é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o primeiro vezes o segundo, 3 vezes A vezes 3, fica 3A. Como são duas vezes? 2 vezes 3A, 6A, né? Aqui. E o outro termo, o último que aparece na nossa resposta, é o segundo termo elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Tá? Vamos lá no de baixo, né? Nesse daqui. Então, observando, né? Eu tenho aqui o primeiro ao quadrado, certo? Então, A ao quadrado, fica A à quarta. Esse termo vezes esse termo, né? A ao quadrado vezes o 2b, fica 2A ao quadrado B. Só que ele vai aparecer duas vezes, né? Ó, ele aparece duas vezes 2A ao quadrado B, ele aparece duas vezes. Então, 2 vezes 2A ao quadrado B dá 4A ao quadrado B. Para terminar, o 2b elevado ao quadrado é 2b vezes 2b, né? Que dá 2 vezes 2, 4, b vezes b, b ao quadrado, no final ficou assim. Então, existe uma regrinha, né? Que é o primeiro termo ao quadrado, ok?
A resposta é assim, ó. Para você não ter que fazer todo esse desenvolvimento aqui, ó, né, chuveirinho, blá blá blá, somar, não sei o quê, você faz o quê? Você pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. O termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, A vezes B, AB vezes 2, 2AB, tá? Por fim, é o segundo termo ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. Então, você consegue sair daqui direto para cá sem ter que desenvolver tudo isso, certo? A gente chama esse produto notável o quadrado da soma de dois termos, certo? Né? Tem depois o quadrado, né? Esse aqui é o quadrado da soma de dois termos. E eu também tenho depois o quadrado da diferença de dois termos, onde esse sinal aqui vai ser o de menos, certo? E numa aula posterior eu coloco aqui pra gente, ok? Então, se aparecer alguma coisa, né? Vamos pegar aqui nesse pedacinho da folha aqui. Se aparecer então alguma coisa assim, ó, vamos pegar, sei lá, x mais 2 elevado ao quadrado. Como é que fica x mais 2 elevado ao quadrado? Eu vou fazer primeiro aqui a resposta já final, usando o nosso atalho, certo? Então vai ser ó, o primeiro ao quadrado, né? Como é que é? Eu sou demais, vai ficar mais. Aí eu vou pegar o primeiro vezes o segundo, né? X vezes 2, vai ficar 2x. 2 vezes 2x, né? 4x. Né? Depois vem o segundo termo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Você vê que eu cheguei na resposta com um atalho sem ter que fazer todo o desenvolvimento. Qual que seria o desenvolvimento? O desenvolvimento seria eu fazer, né? X mais 2 vezes x mais 2. Então, eu teria lá, né? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 2, 4. Na hora que eu junto esses dois aqui, eu fico lá, né? Ó, x ao quadrado, 2x mais 2x, 4x, mais 4. Tá aqui a resposta final. Então, esse é o quadrado da soma de dois termos, que é um dos produtos notáveis que a gente tem que saber. Falou? Um abraço. Obrigado, espero que tenha ajudado.